Olha só, nós estamos aí numa jornada de informação, só para repassar, tá? Qual é essa jornada? Essa jornada vão ser 21 semanas, e essas 21 semanas são alguns pontos na onde a gente traz um estudo através de uma base. Qual que é a nossa base? A nossa base é de um autor chamado John Maxwell. Alguém já ouviu falar? Sim ou não? Não? John Maxwell, ele é um escritor, ele já escreveu mais de 60 livros, ele já vendeu mais de 16 milhões de cópias e ele já treinou mais de 2 milhões de pessoas na área de liderança, tá? E o Maxwell, ele é cristão, ele é um pastor da Igreja Batista. E muitos líderes são referência, usam ele como referência em vários momentos. Então aqui, o que a gente vai trazer? A gente trouxe um resumo para vocês e para passar o que é de informação importante para a gente e para vocês também. E aí a base desse conteúdo, que vão ser de 21 semanas, ele está baseado em cima de um livro que se chama 21 Leis de Liderança. E essas 21 são leis aonde ele aplica em todo o processo de liderança que ele vai fazer. Só que vamos lá, o que é lei para vocês? O que significa lei? O que significa lei, Nicole, para você? Se fosse um mandamento, uma lei, tem que seguir aquilo. Lei. O que é lei para você, André? Qualquer imposto que é feito na sociedade você seguir. O que é lei, Júlia, para você? Lei é algo O que é lei para você, Kaique? Lei é exatamente isso. Leis são tudo isso que vocês falaram, porém, lei é para ser cumprida. Só que se a gente não cumpre uma lei, acontece o que hoje? Existe consequências, existe punição, existe várias situações onde a lei ela precisa ser aplicada, senão vira a casa da mãe Joana. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a analogia entre se aqui ele traz para nós como uma lei, significa o quê? Que se nós conseguirmos colocar isso em prática, automaticamente a gente vai ter um resultado bom. É isso. Uma lei seria se você fizer isso, com certeza você vai ter um resultado positivo na questão de liderança. Só que aí, a gente fala semana passada nós falamos, né, do primeiro, e aí a segunda que a gente vai trazer para vocês. Nossa, tinha que cair justo esse comigo. Lei da influência. Justo esse. Falei, uai, então alguma coisa me perseguindo, né? E o que significa influência? O que significa influência para você? as pessoas. Sim. O que significa influência para você, Vinícius? O que significa influência para você, Ju? No dicionário ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Então é uma ação em cima de outra pessoa. E aí quando a gente trabalha sobre lei de influência, existem alguns pontos que ele vem trazer para nós.
ele traz para nós principalmente um ponto importante. Líder tem aparência? Antes de falar em líder, a gente tá falando de liderança, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Líder a gente pode ser, ou a gente precisa ser, ou a gente gostaria de ser, em vários âmbitos da nossa vida. Right ou não? A gente pode ser um líder aonde? Aonde, Nicole? No serviço. E aí, Ana? 3, 2. Você é 3? Ana 3. Maria. Ana é de sacanagem, né? Eu acertei de novo. Quase eu errei. Maria 3. Onde a gente pode a gente pode ter uma posição de liderança? Exatamente. Então a gente não precisa ser um líder e nem ter cargo de liderança para ser um líder. Mas primeira coisa líder tem aparência? Ele coloca aqui. Líder tem aparência? Sim ou não? Right ou não? Sim? Que aparência precisa ter um líder? Não, aparência, físico. Líder precisa ter? Não? Por que não? Por que não? Hã? Porque a aparência vem de você por dentro, não é a sua aparência. É as suas atitudes, a sua ação com os seus subordinados. E se for uma pessoa desprovida se for uma pessoa desprovida de aparência? Pode ser ou não? Sim. Será? Depende do cargo que ela tem a função. Exatamente. Então líder tem aparência? Óbvio que não. Óbvio que não. Não existe. Líder não é um super-homem, né? Que tem que estar lá com vestido de super-homem, super-mulher, com roupa ideal, com tudo. Não precisa. Líder, ele precisa ser apenas, no caso aqui, ser influente. Um exemplo muito grande aqui no estudo, ele fala aqui, Madre Teresa de Calcutá. Alguém já ouviu falar? Poucas pessoas, né? Misericórdia. Parabéns, estudo, né? O Madre Teresa de Calcutá era uma senhorinha baixinha que fez muitas obras, liderou muita coisa dentro da organização que ela trabalhava, que ela se dedicava. E ela tinha uma aparência muito humildinha, pequenininha, tinha uma aparência bem enxuta, nada a ver quando se fala em líder é o quê? A gente acha que líder tem que ter uma aparência de guerreiro, né? De guerreira. Não. O líder não precisa ter aparência, ela só precisa ter o quê? Influência. E isso é um exemplo onde ele traz, primeiramente, que não precisa ter a aparência de líder, precisa ter a influência que um líder precisa ter. E aí, também uma outra... Aqui, ó, vamos marcar aqui. Um outro ponto que ele trabalha. Líder também não tem cargo. O líder, ele não tem cargo nem título. Não precisa ter um título de supervisor, não precisa ter um título de encarregado, não precisa ter um título de líder, não precisa ter título. Por quê? Se nós entendemos que para ser um bom líder, eu preciso ser influente, saber influenciar as pessoas, eu não preciso ter cargo. Porque vão ter pessoas que têm cargo e não são influentes. E aí, o que é influente? Quando a gente fala assim, hoje em dia na linguagem moderna, a gente fala muito de influencers, né? Nossa, né? Aquele influencers, os tiktokada aí da vida que sabe, né? Os tiktokada da vida que sabe. A influência. Outro dia eu fui num treinamento de um grande influencer, para variar, né? E ele falou assim, o mais conhecido vence do melhor. O mais conhecido vence do melhor. Não adianta ser melhor, precisa ser conhecido. Só que o conhecido, ele é influente ou não?
qual que é uma das métricas hoje no marketing digital? Uma das métricas hoje é o quê? Engajamento. O que é engajamento? Engajamento nada mais é que levar as pessoas a tomarem as decisões que ela está direcionando. O engajamento é isso. Então, se eu tenho 300 mil seguidores e eu não tenho 10 engajamentos, significa que eu não consigo influenciar as pessoas. E é exatamente isso, primeiro, liderança não é um cargo. Quantas pessoas que você vê na internet e fala assim, eu sou o melhor administrador do mundo. Só que se você for ver bem mesmo, ele não consegue levar ao público dele para nenhum lugar. E aí a gente precisa entender que cargo não é posição de liderança. Ter um cargo não significa que você é líder de alguma coisa. Ter um cargo não significa que você vai saber influenciar pessoas. Ter um cargo não significa que as pessoas vão seguir você para algum lugar ou para algum objetivo que você gostaria que fosse. Então, cargo também, liderança também não depende de cargo. Liderança depende de influência. E alguns mitos que existem e trazem para nós no dia a dia quando se fala em liderança. Que a gente vai falar aqui de mitos. O primeiro mito é o mito do gerenciamento. O que significa isso? Líder não é gerente. Gerente gerencia processos e líder direciona um caminho. Para isso é necessária influência. Ser gerente é gerenciar processo. Um bom gerente pode ser um bom líder? Pode. Um bom líder pode ser um bom gerente? Nem sempre. Nem sempre, porque a gente entende de perfil que quem tem um perfil mais comunicativo e lida mais com pessoas, é mais comunicativo e ativo, tem uma tendência menor ou mais dificuldade na área administrativa. Então ser gerente muitas vezes é diferente de ser um líder. Então gerenciamento não é ser líder. Gerenciamento é números, é cumprir processo, é trabalhar processo, é trabalhar regra, trabalhar cultura. Liderança é você fazer com que as pessoas vão e sigam você para aquilo que precisa ser feito. E aí um dos mitos que existe até hoje é que para ser um bom líder precisa ser um bom gerente, um bom gerenciamento. E a gente entende que são perfis diferentes. Perfis que talvez um tenha mais facilidade e o outro menos facilidade. Certo? Por que hoje existe dentro de algumas instituições existe o gerente e existe o gerente de relacionamento? Que é exatamente para isso. Hoje em algumas empresas existe uma função nova chamada o quê? CS. Consumer Success. Se alguém sabe o que é isso? Não? Empresas novas hoje, principalmente quando trabalha com serviços, tem uma função chamada CS, que é o Consumer Success. O que significa isso? É o sucesso do cliente. Para que serve essa função? Para ter relacionamento com o cliente. Atendimento, relacionamento. Então essa pessoa que tem atendimento e relacionamento é o mesmo perfil de quem gerencia e cuida de processo? Não. E aí é exatamente isso, que antigamente, até hoje, em algumas empresas falam que eu preciso entender de gerência ou ser um bom gerente para ser um bom líder. Não, eu não preciso. Eu preciso ter o quê? Influência. Segundo, empreendedor. Empreendedor não é líder. Empreendedor tem facilidade de identificar oportunidades e aproveitá-las. Ser um empreendedor não significa que o cara vai ser um bom líder. Quantas pessoas ou quantas empresas que vocês conhecem, quem está no atendimento aí sabe mais,
no recrutamento, na vendas. Vocês sabem que o cara, ele tem um negócio, ele é um empreendedor, certo? Mas ele sabe ser um líder? A gente está todo dia no campo de batalha entendendo isso. Então, ser um sinônimo de uma pessoa que tem uma visão para criar oportunidade, para entender oportunidade, botar em prática, principalmente aqui, ó, fala sobre identificar oportunidades e aproveitá-las. Empreendedor é isso. Ele identifica e aproveita, porque não adianta só identificar a oportunidade e não aproveitar ela. Não adianta. Nós conhecemos várias pessoas que identificam a oportunidade, mas não aproveitam ela. Então, quando o cara tem um perfil de empreendedor, não significa que ele é um bom líder. Significa que ele só tem uma habilidade maior de buscar oportunidades e aproveitar as oportunidades. Qual que é o outro mito? 3. Esse me quebrou, viu? Esse me quebrou. Para ser um bom líder, precisa ter... Ai, meu Deus. Conhecimento? Aqui fala, conhecimento não é sinônimo de liderança. Aí eu dou exemplo, em uma universidade você encontra grandes cientistas, pesquisadores e filósofos, mas nem todos têm a capacidade de liderar. Olha que maluco. Não significa que a gente tem que estudar, tá, galera? Mas significa que o quê? Só isso não basta. Se um grande cientista, ele não necessariamente é um bom líder. Porque só isso não é o suficiente. Alguém já viu na internet, de vez em quando, um canal onde tem um personagem chamado Burrão? Sim. Qual que é o jargão dele? Eu fiz até a 5ª série. Aí tem uns amigos dele que fez faculdade, estudando, e os caras estão quebrados. E ele sempre foi o burrão, que estudou até a 5ª série. E o cara é bem sucedido o máximo. Então precisa ser burrão? Não, não precisa ser burrão. Mas não significa que se eu só estudar ou ser o cara mais inteligente, não vai ser o cara líder do negócio. Não é? Então a gente entende que conhecimento também é um mito. Não basta ter só conhecimento. Ele precisa ser influente naquilo que ele faz. Outro mito também é pioneirismo. Quando eu falo pioneirismo, todo mundo entende ou não? Aí ou não? O que é pioneirismo? Ser o primeiro. Então não significa que eu ser o primeiro em fazer algo, eu também tenho a competência para ser um líder. Exemplo aqui nem sempre o primeiro é o pioneiro, é um líder. Ele dá um exemplo aqui de Edmundo. Foi o primeiro homem a chegar no cume do Everest. Porém, quem era o líder da equipe era John Hunt. Então o primeiro cara que subiu até o cume, o pico do Monte Everest, esse cara, ele não era o líder. O líder da equipe era uma outra pessoa. Então se eu fui o primeiro a ser contratado na empresa, se eu fui o cara que abriu o negócio, se eu fui o primeiro do setor, se eu sou o primeiro que dou resultado, se eu sou o cara que está mais tempo na empresa, isso não é sinônimo de característica de um líder. Eu posso ter entrado depois na equipe, eu posso ter entrado depois na empresa, mas não significa que eu serei um líder. Significa que eu preciso ter influência. Às vezes a pessoa, ela entrou depois. Às vezes ela foi
contratada depois. Às vezes ela entrou na equipe depois. Às vezes a pessoa foi por último. Mas não significa que ela não vai ser um líder. E aquele que entrou primeiro ou foi o pioneiro não significa que automaticamente ele vai ser um líder. E pasme, se em algum lugar eles tomam algumas decisões diferentes disso, é porque ainda ele não entendeu o comportamento das pessoas. Ele ainda não entendeu a função certa para o perfil certo. E aí, o último de mitos é posição. Posição não é a posição que faz o líder. É o líder que faz a posição. Não significa que eu sou um gerente e eu tenho características de líder. Não significa que eu sou um supervisor ou eu vou ser um líder. Significa que eu sou naturalmente. E isso, uma posição, não revela quem eu sou como liderança e minhas principais atitudes e atividades como liderança. E quando a gente se fala em posição e quando a gente fala em liderança, nós temos vários exemplos aonde as pessoas elas seguem um líder mesmo talvez a pessoa não querendo. Um grande exemplo pode ser, que a gente já viu ou vê em alguns lugares, é igreja dividida. Quando um pastor sai de uma igreja, normalmente as pessoas que seguem esse líder, não importa para onde o cara vai, ele vai embora. Quando um gerente de conta, um cara que é líder, sai de uma empresa, normalmente o que ele faz? Eles percorrem onde o líder vai. Isso é competência de liderança. Isso é trazer para você uma posição de liderança. Não é uma posição imposta. É uma posição conquistada. E para a gente ser um bom líder, não precisa ter posição de líder. Ninguém precisa te intitular como líder. Ninguém precisa colocar você como título. A pessoa precisa ter o quê? A pessoa precisa ter influência. Volto a repetir, nos nossos dias de hoje, dentro de rede social, o que mais se pede é engajamento. Engajamento é o poder que um influencer tem para levar toda aquela pessoa, aqueles seguidores para um objetivo. Às vezes a pessoa tem lá 100 mil seguidores, mas o grau de influência dele é tão pouca que não vale a pena as empresas investirem para alguma coisa. Mas aí, às vezes a gente tem influência, tem metade de seguidores daquilo que o outro tem, mas ele tem o poder e ele consegue fazer com que os seguidores dele façam ou vão para o direcionado para algo que ele precisa, ou algo que ele direcione. Isso sim é influência. Isso sim faz a diferença quando a gente se fala de influência. E aí, alguns pontos de atenção para que façam uma pessoa a não ser influente no meio dele. Pontos aonde a gente consegue, ele traz aqui para nós, são pontos que quais pontos que fazem eu não ver essa pessoa como um líder? Quais pontos fazem eu não entender que essa pessoa não é uma pessoa para eu escutar, para eu seguir ela? Esses são, a gente tem aqui 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos onde ele determina aqui. Primeiro ponto, o que faz as pessoas não enxergarem a outra como liderança? Caráter. Caráter é um dos fatores principais. Caráter, o que é caráter? O que é caráter, Leila? É uma pessoa que o seu estilo, o seu jeito de ser, de agir,
que é caráter, Giovana? Ter um caráter bom. Você demonstrar nas suas atitudes coisas boas. Legal. Legal. O que é caráter pra você, Amanda? Legal. Caráter, a gente tem uma definição aqui, é a firmeza da coerência das atitudes. É isso. Aquilo que eu falo, eu faço. E o segundo ponto. Relacionamentos. Você não vai ser influente se você não tiver relacionamentos. Os Cs e os D de plantão aí, que não é muito chegado a gente, que se cuidem. Por quê? Se eu não me relaciono, eu não consigo liderar ninguém. Eu não consigo influenciar ninguém. Mas os relacionamentos também só é líder quem tem seguidores. Construa tipos certos de relacionamento com pessoas certas em volume suficiente. Outra coisa é com quem eu me relaciono. Importante, se eu quero ser reconhecido como um líder dentro de algum local, as pessoas que eu estou me relacionando fazem sentido para a posição que eu quero? Se eu trabalho em um escritório de advocacia, faz sentido eu me relacionar com o Zé Droguinha? Não é? Não faz sentido. Então, os relacionamentos que eu tenho, que eu possuo, precisa ser coerente pro estilo de liderança que eu tenho, ou que eu quero. E o estilo de liderança que eu quero vai mostrar que tipo de relacionamento eu tenho. Porque não adianta nada. Eu conheço cliente que mandou o funcionário embora porque viu coisas que não deveria na rede social. E aí, peraí, essa pessoa não faz jus à empresa. Ai, William, não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Quantas vezes vocês já pegaram alguém fazendo merda, ou alguém da sua família pegou fazendo merda, e aí sabe qual que era a analogia? Nossa, ainda trabalha naquela empresa, olha. Nossa, olha, trabalha lá naquela empresa. E tem esse comportamento. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Ai, mas a empresa não pode vasculhar minha rede. Pode. Se estiver aberto, pode. Se estiver fechado, não dá, né? Mas se estiver aberto, pode. Tem coisas que não é pra você mostrar, a pessoa não é pra mostrar, trava. Só que como é que você quer mostrar para as pessoas que você tem uns relacionamentos certos pro cargo de liderança que você quer ter? Ou pra posição de liderança que você quer ter? Como é que você faz isso? Como é que você quer ser vista e respeitado quando você não tem relacionamentos coerentes com a sua liderança que você busca? Eu quero ser respeitado como mulher. Aí eu boto lá no meu negócio. Senta, parece que tá cansado, né? Senta. Não dá. Essa música é de velho, né? Senta. Depois, conhecimento. A informação é vital para um líder. Um conhecimento por si só não faz ninguém como líder. Mas sem conhecimento, ninguém pode assumir a liderança. O conhecimento não vai transformar o líder. Mas um líder sem conhecimento não vale de nada. A gente fez uma entrevista essa semana, eu e a Tatiana, semana passada, que o rapaz falava assim, eu sei, apesar, né, que era um C com D, né? C com D é o último pacote da bolacha.
Ela tem um pacote. C com D C com D com C é assim, ó. Eu sou eu e o resto é bagaço. Hã? Deus acima de tudo, eu acima de tudo. C com D é isso, né? É eu, não, sou eu e mais ninguém, né? Ó, olha aí, ó. Ah, não é bem assim. Não, Hã? Paredão, segundo ele. Ah, é, a Bruna. Misericórdia. Mas qual que é o comportamento? Apesar, não, voltando, né? Aí a pessoa falou assim, eu trabalhei um tempo na empresa. Eu sabia mais que o meu gerente. Eu sabia mais que o meu supervisor. Então qual é o grau de influência que esse líder tinha com relação a essas pessoas, ou a essa pessoa? Zero. Porque está baseado em cima de posição. Imagina, você vai questionar alguém, você vai questionar o líder, e esse líder não saber, aí fica difícil. Só que precisa ter conhecimento. Depois uma coisa que as mulheres têm muito. As mulheres é boa. As mulheres têm muito. Intuição. Isso é um fator muito importante que levam as pessoas a ganharem influência para outras. Intuição no quesito de coisas intangíveis, como energia, moral e oportunidade. É coisa intangível, é aquilo que a pessoa fala assim, ixi, não tá me cheirando bem isso. Ixi, eu acho que não vai dar certo esse negócio. Isso sim é muito mais aguçado em mulheres do que homens. Eu acho, né? Não sei se é verdade isso ou se faz sentido, mas isso na mulher é muito mais aguçado. Eu acho que não vai dar certo. Esse eu acho já significa não deu. Né? Normalmente é não deu. Depois, experiência. Um líder, uma pessoa consegue ser líder sem ter experiência? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porém, um pouco mais difícil. Porque experiências vão trazer o quê? Vivências na prática daquilo que eu estou nesse momento. Pode ser um bom líder? Pode. Mas isso dificulta a liderança. Se eu não tiver grandes experiências como liderança, dificulta. Como experiência, como liderança, dificulta. Não que seja impossível, mas dificulta. William, mas como que eu posso fazer? Simples. Um exemplo muito grande aqui, a gente vai dar no último, sobre exemplos. Vou até colocar aqui, ó. Liderança sem poder. É uma forma de eu adquirir experiência sem ter o cargo. O que significa isso? Fazer ações voluntárias. Que é um lugar. William, será que eu sou o líder? Será que eu sei influenciar? Será que eu sei será que eu sei trazer as pessoas comigo? Será que eu sei influenciar as pessoas a vir comigo? Aonde eu sei fazer isso? Onde eu coloco isso em prática? Em alguma ação social que você participa. Quantas pessoas você vai conseguir levar você para também fazer essa ação social? Quantas pessoas estarão lá nessa ação social que você vai conseguir engajar e liderar? Como e quantas pessoas você vai conseguir trazer para esse mesmo objetivo que você tem? Porque lá ninguém está pagando. Lá não tem cargo. Lá não tem obrigações. Lá tem o quê? Voluntariado. Então, se as pessoas seguem ou vão seguir você por algum motivo, não vai ser por dinheiro, nem por posição. Vai ser porque você tem um grau de influência grande nas pessoas.
Se você for para uma ação social, se você for para algo social e não conseguir levar ninguém com você, você pode ter certeza, mas pode ter certeza que muitos desses pontos, na grande maioria, a gente não está cumprindo. Agora, se você for para uma ação social, onde não requer cargo, dinheiro, salário, não requer nada, e você conseguir trazer pessoas para o mesmo objetivo que o seu, você pode ter certeza que você tem um grau de influência, um grau de liderança muito grande dentro de você. Depois, e por último, sucesso anterior. Se a pessoa tem uma referência ou tem um histórico de sucesso anterior, é mais fácil ou não ela conseguir se posicionar como liderança? Sim ou não? É mais fácil ela conseguir se posicionar como liderança. Por quê? Porque ela mostrou resultados onde ela passou. Ou sim, ou não. E aí se a pessoa ela não teve sucesso anteriormente, vai ser mais fácil ou não seguir essa pessoa? Mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Se eu não tiver nenhum sucesso anterior, eu preciso me esforçar mais para conseguir influenciar as pessoas. Só que quando eu trabalho referência, vocês trabalham referência, nós precisamos entender que capacidade de liderar não é dentro de uma empresa. O meu sucesso anterior não precisa ser dentro de uma empresa. Meu sucesso de liderança ele pode ser em vários âmbitos. E isso você pode trazer para dentro do seu trabalho. Ou dentro de qualquer lugar que você vá. Se eu consigo ter um grau de influência, eu consigo ter liderança, eu consigo ser um bom líder com um grau de influência, não importa se é dentro da minha casa, se é fora da minha casa, se é dentro do meu trabalho, se é dentro de uma igreja, se é dentro de qualquer lugar. Eu consigo mudar e transferir isso e essas atitudes para onde eu esteja. Ah, eu sou líder, eu quero ser líder, mas só no meu trabalho. Impossível. Eu quero engajar só na minha casa. Impossível. Eu quero fazer isso separado, separar vida profissional, vida pessoal, eu quero separar. Impossível. Ou você é ou você não é. Ou você engaja ou você não engaja. Ou você lidera ou você não lidera. Então, se nesse caso ele fala que se você não tiver a influência que um líder precisa, me desculpe, mas vai ser muito muito difícil você conseguir levar uma equipe a fazer o que precisa. E a fazer o que você quer, óbvio também. Então, repassando esses pontos. Para ser um bom líder, líder não tem aparência. Líder não é um cargo imposto. Liderança é uma conquista. Alguns mitos que a gente escuta no dia a dia para ser um líder. Um bom gerente não é um bom líder. Que o empreendedor, ele também não é um líder. O empreendedor, ele busca e gera oportunidades. Somente conhecimento também não é sinônimo de liderança. Pioneirismo também não é sinônimo de liderança. E nem uma posição também não é sinônimo de liderança. E se eu não entender sobre esses pontos, talvez eu não seja uma pessoa influenciada. Talvez eu não seja um influencer na vida de ninguém. Então, se eu não tiver caráter, ninguém vai seguir. Se eu não tiver relacionamentos estratégicos, também as pessoas não vão me ver como liderança ou como um bom influente. Se eu não mostrar que eu tenho conhecimento, também as pessoas não vão
ser influenciadas por mim. Se eu não tiver experiências ou fomentar experiências, também eu não vou ser. O que na rede social fala sempre? Quando eu quero vender algo nas redes sociais, qual que é um dos fatores que a gente traz para a rede social quando a gente quer vender algo? Prova social. O que é a prova social? São, o que vocês veem muito, talvez em página, quando vocês vão comprar alguma coisa, ou vai ver, é aquelas pessoas dando depoimento. Ou falando sobre o bem do produto, ou falando sobre o bem do serviço. Isso é prova social. Prova social traz o quê? Autoridade. A autoridade traz o quê? Influência. E sucesso anterior. Qualquer âmbito, se você fizer algo que você consiga expressar ou treinar aquilo que você quer ser como liderança e influência nas pessoas, você precisa buscar oportunidades para fazer isso. Não adianta ficar em casa olhando para as paredes. Lembra que a gente fala o quê? Que primeiro eu preciso ser para ter. Primeiro eu me comporto como. Primeiro eu busco como. Depois eu sou aquilo que eu quero. Ah, mas o dia que eu virar um influencer eu vou conseguir fazer. Não, nunca. O dia que eu me comportar, o dia que eu trazer, o dia que eu mudar como líder, eu vou me comportar. Não. Se você não se comportar como líder, você nunca vai ser um líder. Se você não se comportar como, você nunca vai ter influência para as pessoas. Se você não se... A gente sempre fala, você não... Quem é estagiário com a gente fala assim, você não é estagiário, você está como. Você está como. Por quê? Se o seu trabalho vai ser igual de um efetivo. Se você conseguir estando como estagiário, fazendo um trabalho de efetivo, a única coisa é só mudar a função. Agora, não existe um botão mágico onde fala assim, depois que eu for efetivado, eu mudo. Na verdade, você nunca vai ser efetivado. Depois que eu mudar, depois que eu fazer, eu mudo. Não, depois que eu tiver, depois que eu tenho, eu mudo. Não, você nunca vai ter. Depois que eu ganhar, eu mudo. Não, você nunca vai ganhar. A gente como homem, a gente como homem, imagina, na época que a gente quer namorar com as meninas. Aí, ó, Vinícius, você com D deve pensar até umas horas. A gente fica pensando assim, quando quer namorar com uma menina, fala assim, nossa, o dia que eu tiver meu carro, a hora que eu tiver minha carta, eu vou chegar nessa menina que eu gosto. Não. Mas a hora que eu tiver minha carta e estiver ganhando bem pra eu levar ela pra jantar, cara, vai ser uma época boa. Não. A hora que eu tiver meu carro, meu emprego e trabalhando sozinho, vai ser a época que... Não, aí eu vou chegar junto. Sabe o que acontece? Ela passa no guidão da bicicleta com o Zé Droguinha. Falei, caracas, meu, que relaxo. Quem nunca viveu isso? Eu morava na praia, mas tinha Zé Droguinha pra todo lado. E aí poxa, se eu não faço, eu não sou. Se eu não faço, eu tinha uma inveja de um amigo meu. O bicho era feio virado no giraia, parecia um mapa do inferno de avesso. Ele saía com as meninas mais bonitas da cidade. O bicho não tinha nem onde cair morto. Mas por que ele conseguia? Porque, cara, ele ia pra cima. Ele ia pra cima. E aí, poxa, se eu entendo que isso é um problema, se eu entendo que isso não é uma verdade, eu entendo que eu preciso ser pra ter. Se eu me comporto como eu tenho, se eu ajo como eu tenho, se eu me comporto de uma maneira que eu já sou, eu tenho. Não existe mudar a chavinha. Se eu nunca me comportar como liderança, eu nunca vou ser um líder. Se eu nunca não entender sobre isso, eu nunca vou ser um líder. Agora, eu posso ter entrado na empresa hoje, mas se você tiver essas informações e se comportar da maneira, com certeza vai ter gente falando assim, ó aí, entrou ontem, já passou na frente de todo mundo. E aí, quem se sentiu injustiçado, que faça a mesma coisa que vocês. Quem se sentiu injustiçado, que faça a mesma coisa. Porque a vida não é injusta, a vida é justa.
a gente recebe o que a gente planta. Isso é lei da semeadura. Isso é bíblico. Deus fala, você colhe o que você plantou. Se você está plantando algo para você ser, óbvio que você vai ser. Se você não plantar, óbvio que você não vai colher. E a gente precisa entender exatamente isso. Primeiro eu sou, depois eu me torno. Porque esperar ter para se tornar é mera ilusão. Você vai morrer tentando. Morrer tentando. Aí ou não? Beleza? Perguntas?